o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. E ele fala que muitos darão ouvidos a demônios e falsos mestres. E quando Jesus fala tudo isso, ele não está falando de islamismo, nem do budismo, nem do shintoísmo. Ele está falando do cristianismo. O anticristo vai nascer num berço de cristianismo. Porque você pergunta, por que eles nadam tanto nessa água? Ora, o diabo não foi montar o quartel-general dele na Lua, quando ele quis enganar a humanidade. Ele veio para cá, porque ele quer pegar o povo de Deus. O prefixo do grego anti, do anticristo, significa que é contra ou que toma o lugar. Que toma o lugar, exatamente. Eu só chamo a atenção nossa para que não haja uma confusão no seguinte: nós não podemos conceituar uma visão de mundo pelo desvio dela. Então, há desvio dentro do cristianismo? Há. Qualquer manifestação cristã que, por exemplo, extrapolar os limites da Bíblia, levar em consideração qualquer outra coisa que não seja a gente está falando antes do programa, né? Sobre qualquer manifestação religiosa que achar que Jesus não é Deus, que não acreditar na Trindade. Então, existem os elementos centrais. A Bíblia ela é única, é suficiente, nada fora dela. Jesus Cristo é Deus. Há uma revelação por meio das Escrituras, por meio da natureza. Fora disso, não é cristianismo. Então, assim, eu concordo, só fazendo esse adendo, se assim me permite, que nós não coloquemos na visão de mundo cristão aquilo que não é cristianismo. O que há aí são pessoas infiltradas, erradas, que têm por intuito, às vezes intencionadas ou não, ou levadas pelo movimento, acabar com o cristianismo genuíno, bíblico, de dentro para fora. Porque, veja bem, teve uma pergunta que o pastor fez aí, o pastor César fez, foi assim, como é que podemos ter uma igreja bíblica que não tem acepção de pessoas? Você veja que essa pergunta só faz sentido numa ideia de que existe cristianismo bíblico com acepção de pessoas. Porque, na verdade, não existe. Não há nada que precise ser feito. É só ser cristão. Nada no cristianismo bíblico que precise ser feito para que não haja acepção de pessoas. Porque o cristianismo bíblico... não há acepção. Não há acepção de pessoas de forma nenhuma. Nunca houve. Então, nós temos que ter muito fiéis ao que é o cristianismo genuíno, ao que é o cristianismo bíblico, e dizer que tudo que está fora disso são movimentos, muitos dos quais contra a clareza, a santidade, contra a pureza da palavra, e esses têm que ser entendidos dessa forma, só para que as pessoas não achem... É só uma coisa, para não parecer também que o Tasso está pensando coisa diferente. Isso. Eu endosso tudo que você falou, e até fazendo uma paródia, quando você falou o seguinte, cristianismo, é uma coisa assim, como ser um peixe mais molhado? É só sendo peixe. Se você for o peixe, estiver dentro da água, você vai ser molhado. Como ser um peixe mais molhado? Bom, é só sendo peixe, se eu estiver ali. Agora, há momentos na história do povo de Deus em que os infiltrados conseguiram aparente tanto sucesso que lembra o dia que Elias falou assim, eu só sobrei eu? E Deus falou assim, não, calma que eu reservei 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Mas é interessante que na hora que Elias estava no Monte Carmelo, cadê os 7.000? Ele estava sozinho. E houve momentos que o profeta falou assim, eu só sobrei eu. Houve momentos de apostasia coletiva que Deus trouxe os babilônios, para fazer a paródia do livro aí que você está escrevendo, né? Trouxe os babilônios porque o povo estava em tal estado de apostasia, e eu me pergunto com muita humildade, não com a faca na mão, mas com o espelho diante de mim. Repito, o que eu falo aqui, César, não é com a faca na mão, é com o espelho diante de mim. Será que hoje também o cristianismo, em termos numéricos, já não está assim tão vendido a ponto que aqueles que querem o conservadorismo, o bíblico, o genuíno, vão começar a ter que se preparar emocionalmente para ser minoria? Talvez em toda a história tenha sido assim. Toda a história da humanidade tenha sido assim. Se nós analisarmos qualquer época, há movimentos ferozes, heréticos, chamados de cristãos. O cristianismo bíblico, o sucesso do ponto de vista de Deus não é um sucesso do ponto de vista do homem. Não é numérico. Não é numérico, não é de projeção, não é disso, não é daquilo. O sucesso do ponto de vista de Deus é ser absolutamente alinhado com o que Deus quer que nós façamos, alinhado com a palavra. Não é verdade? Eu entendo assim, diante de tudo que vocês estão falando, vocês são muito mais capacitados do que eu dentro de cada um de sua área. Eu discordo disso aí. Eu também discordo. Agora tem uma discordância aqui. Vamos fazer um debate aqui, a capacidade... É verdade, mas assim... nós temos de Jesus Cristo a garantia de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, o que resta a nós, a mim, a vocês aqui, aos ouvintes que estão aí, é de que igreja a gente faz parte. Se é a igreja bíblica, a igreja verdadeira, a igreja que preza pelos princípios bíblicos, não pelas doutrinas de homens, mas que a igreja bíblica, né? A igreja bíblica. Porque essa tem a garantia de Jesus Cristo, que
como você disse, não é um número astronomicamente gigantesco, tal, mas essa vai até o fim. E se eu faço parte Jesus, dessa igreja e se ela faz parte de mim. Porque Jesus Cristo. Porque às vezes eu tenho um nome ali na relação. Exatamente. Mas eu não vivo aquilo. E realmente, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente tem que se agarrar a isso e pedir a Deus com muita humildade. Que eu não seja soberbo, achar assim, nossa, eu sou o conservador. Não julgue, mas seja fiel, porque pode ser que numericamente... E aperta o cinto, vai piorar. Deixa eu dizer... Vai piorar. Você quer ver uma coisa interessante, se você analisar bem? A rigor, o cristianismo é a única religião de busca pela ortodoxia. É o que nós estamos falando aqui. Nós estamos no exercício de ortodoxia. Qual é a opinião reta? As demais são buscas por ortopraxia. Pela prática, que é... Mais reta. A prática é melhor. Qual é a melhor prática? A mais conveniente. A mais conveniente. Então, a rigor, nós temos que entender o cristianismo como o modelo de mundo que liberta as pessoas da escravidão, do tradicionalismo. Porque não é ortopraxia, a rigor. É ortodoxia. É você entender, de fato, o texto bíblico. A revelação de Deus está ali. Qual é o entendimento? A gente risca, vai para o original, pega várias traduções, compara as traduções, pega a tradução para o latim, a Vulgata, porque é a busca pelo entendimento correto do texto. E é graças a isso também, pouca gente às vezes nota isso, graças a essa proposta absolutamente intelectual de experiência cristã, que os países de matriz cristã têm um desenvolvimento tão diferenciado de todos os demais. Hoje sendo fortemente atacado, né, o Ocidente, e o viés de ataque do Ocidente é exatamente a descristianização. Então, o poder do cristianismo é radical. E para destruir um lugar que prosperou em todas as áreas pelo seu viés cristão, o ataque é contra o cristianismo. Verdade. Bom, infelizmente nosso tempo é curto, mas muito obrigado você, ouvinte, que acompanhou a gente até agora. Tassos, obrigado pela sua participação aqui. Quem quiser te acompanhar, te seguir, como é que te acha? Agradeço ao pastor César mais uma vez, ao professor Rodrigo. Fizemos parte de um grupo. Quando eu estava no governo, convidei o pastor Rodrigo para fazer parte de uma comissão do maior prêmio cultural do Brasil. Ele fez parte lá e outras pessoas tantas fizeram parte. Apanhamos por causa disso, até falar chega. Como intelectuais, né? Como intelectuais influentes fizeram parte. Então agradeço a participação. Eu estou ali no Instagram, Tassos Licurgo. TASSOSLYCURGO. No Instagram eu acho que é a melhor forma. YouTube é só Licurgo mesmo, LYCURGO. Maravilha, maravilha. Professor Rodrigo, bem-vindo sempre aqui. Pastor, muito obrigado, uma muito alegria obrigado te receber mesmo. Desculpem mais uma vez o atraso, é um prazer estar com você. Eu sempre fui muito bem recebido aqui, com muito carinho. E fiquemos fiéis na palavra e na palavra. Redes, qual que você usa mais? Assim, é o meu mais simples, é Rodrigo Silva Arqueologia. Não tem Y, não tem DZ. Rodrigo Silva Arqueologia. O dele é difícil. O dele é mais difícil, mas é mais chique, né? Tassos Licurgo. Rodrigo Silva, né? Tá aí. Mas, irmãos, muito obrigado. Eu agradeço de coração esse carinho. E foi um bate-papo muito bom por alguém que eu já admirava antes desse episódio aqui. Ele sabe disso. Verdade. Bom, tô ficando por aqui.